Agora conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Cara? Sim, sim. Conseguem ouvir? Estou ouvindo. Ah, então tá. Desculpem a minha atrapalho, sou eu mesmo que não sei mexer direito. Peço perdão, já estou botando o delegado João Paulo aqui na frente de vocês. Desculpem. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo, né? Só para avisar quem está assistindo, a gente está fazendo os últimos ajustes aqui, técnicos, tá? A gente teve um probleminha no microfone e já vamos começar. Boa noite a todos. Delegado João Paulo, consegue me ouvir? Boa noite, estou lhe ouvindo bem. Tá. Todos me ouvem? Consigo ouvir. Candidato Antônio Teixeira, consegue me ouvir? Boa noite, estou ouvindo bem. Tá. E o candidato Jefferson Lazarotto, consegue ouvir? Tá bom? Tem como ligar essa aqui? Candidato Jefferson, consegue me ouvir? Só confirmar se o candidato Jefferson Lazarotto consegue nos ouvir. Não dá para branco. Aí, melhorou. Se quiser, eu posso tentar botar ali o celular. Não, está de bom tamanho. O candidato Jefferson Lazarotto vai conectar de novo, que ele travou. Daí eu já começo a explicar as instruções, tá? Já vou comunicando que a gente teve a confirmação do candidato Pablo Hernandes, mas ele não conectou ainda, tá? Então a gente até mandou uma mensagem para ele, dando alguns minutos de tolerância ali, mas até agora não tivemos notícia, até oportunizando fazer a leitura de alguma mensagem que ele venha compartilhar na parte das considerações finais, já que não conseguiu conectar. O candidato Mick Breyer não confirmou a participação até o prazo previsto, e o candidato Rubens Otávio, embora tenha confirmado a participação, ele não tinha certeza se conseguiria conectar ao tempo, porque ele está participando da sessão, né, da Câmara, né, como vereador, assim como a vice, né, a vereadora Jaque. Então, ele também só encaminhou uma mensagem que a gente também vai fazer a leitura nas considerações finais, tá? Emitiu o posicionamento dele. Vamos só aguardar uns minutinhos agora para o candidato Jefferson Lazarotto reconectar, que daí eu explico ali o formato, né, as regras da nossa sabatina. Vou desligar aqui o microfone um pouquinho, enquanto a gente conecta o Jefferson. Consegue me ouvir, Jefferson? Sim. Boa noite. Boa noite. Eu estava explicando para o candidato Antônio Teixeira e para o candidato delegado João Paulo que a gente, o candidato Pablo Hernandes confirmou a participação, mas não entrou, a gente solicitou a entrada, né, a conexão, assim como para vocês também, 15 minutos antes, e até agora ele não entrou em contato, a gente mandou uma mensagem para ele, mas até então não teve nenhum retorno. O candidato Rubens também confirmou a participação, mas já havia alertado que talvez não conseguisse entrar a tempo, porque ele está participando da sessão legislativa na Câmara de Vereadores, né, do mandato dele, tanto ele quanto a vice, que também é a vereadora Jacqueline Licker. E o Mick Breyer, o candidato Mick Breyer, não confirmou a participação nessa nossa sabatina. Então, a gente já deu um tempo de tolerância ali para ver se o candidato Pablo Hernandes entrava em contato. Disponibilizamos fazer a leitura
da mensagem dele, caso ele queira mandar alguma mensagem por escrito, a gente pode fazer a leitura nas considerações finais, né, para oportunizar o posicionamento dele quanto às pautas abordadas, assim como o candidato Rubens Otávio também disponibilizou um texto para fazer a leitura no tempo que ele teria ali de considerações finais, tá? Para começar, vou explicar um pouquinho das regras, tá? Eu já havia encaminhado para vocês antes como funcionaria, né, o formato da sabatina, mas vou explicar para quem está assistindo e até para a gente organizar direitinho agora a participação. Para quem está nos assistindo agora, né, quem está da audiência, todos os municipários e também a população de Cachoeirinha, porque embora seja uma sabatina organizada pelo Sindicato dos Municipários e com pautas que abordam principalmente o funcionamento do serviço público municipal, é uma pauta que é de interesse da população no sentido mais amplo, né, não apenas aos municipários em si. A gente organizou, né, estruturou a divisão dos blocos, não vai ter intervalo, são blocos curtos, né, até para a gente ter a participação aqui de 3, então vai utilizar um pouquinho a questão da divisão do tempo, né. Nós vamos abordar 3 grandes tópicos, tá, que vão falar da reforma administrativa, da Previdência, né, do nosso IPREC, nosso Instituto de Previdência Própria aqui do município, e uma pauta geral sobre o serviço público, que seria a última questão. Me apresentando, né, começando agora, eu sou a Mariana, faço parte da diretoria executiva dos Sindicatos Municipários de Cachoeirinha. A gente vai fazer uma rodada de apresentação inicial, vamos disponibilizar 1 minuto para cada candidato fazer a sua apresentação. Na sequência, a gente vai começar com a primeira pergunta, tá? Cada candidato vai ter 3 minutos para responder. A pergunta, eu vou fazer uma explanação inicial para contextualizar a temática, e a pergunta ela vai ficar na tela, aqui na legenda, fixa, porque eu não vou repetir ela a cada candidato, daí cada candidato vai respondendo conforme for a sua ordem, com 3 minutos para a resposta. E assim sucessivamente as próximas 2 pautas, tá? Depois, cada um vai ter 3 minutos de considerações finais para encerrar a sabatina. Para definir em qual ordem vão ser respondidas as questões, a gente vai fazer uma espécie de sorteio, tá? Tá o nome dos 3 candidatos participantes aqui. Vamos fazer o sorteio da primeira pauta, vai responder, depois sucessivamente os outros candidatos, e o candidato que responder, for o primeiro a responder, né, nessa primeira pergunta, já fica de fora da pergunta seguinte, para não correr o risco de sempre repetir a ordem, né, da primeira resposta. Os candidatos compreenderam o formato do debate? Sim. Qualquer dúvida, só perguntar. E vou pedir também, para enquanto vocês não estiverem falando, manter sempre os microfones desligados, para a gente não ter nenhum tipo de interferência, tá? Agora, então, eu vou conceder 1 minuto para cada um se apresentar, tá? A apresentação eu vou seguir o formato que está na tela aqui, disponível, começando pelo delegado João Paulo. 1 minuto para a apresentação. Quando completar 1 minuto, eu faço um sinal e a gente corta o microfone ali, tá? Muito bem, então, muito boa noite a todos, boa noite, Mariana, boa noite a todos do sindicato aí, dos servidores municipais. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês. Eu que tive uma carreira pública como servidor do Estado do Rio Grande do Sul, eu fiquei mais de 30 anos, na verdade, 34 anos atuando como servidor público, e, portanto, servidor público concursado, né, numa carreira que é considerada uma carreira de Estado, que é a carreira policial. Então, eu tenho uma compreensão muito boa, tenho essa pretensão, né, de ter uma compreensão muito boa com relação à gestão desta área de serviço público, a área que envolve o funcionalismo. E, então, por isso mesmo, que eu acho que nós vamos ter um diálogo muito bom. Sabemos, né, que as demandas são grandes, e são legítimas, porém, sabemos também das dificuldades, eu acho que todos devem saber, portanto, a gente terá que ter um diálogo muito maduro, muito transparente, no sentido de que saiamos todos satisfeitos, que ninguém se considere prejudicado,
de minha parte, não há nenhuma pretensão de prejudicar quem quer que seja, muito pelo contrário, eu quero ter os servidores públicos como meus aliados na administração. Obrigada, candidato delegado João Paulo. Passou ali em torno de 10 segundos do tempo, então eu vou, né, dos próximos candidatos, eu vou avisar quando fechar 1 minuto e dou mais 10 segundos de tolerância para ficar igual o tempo, né? Seguimos, então, com a apresentação do candidato Antônio Teixeira. Muito boa noite. Agradecer o convite do SINCA para essa importante participação. Eu sou o Antônio Teixeira, sou candidato a Cachoeirinha, sim, com o número 18. Trago como vice a empresária Esther Ramos. Já fui vereador por 4 mandatos. Nesses mandatos, duas vezes fui presidente da Câmara. Estou preparado para enfrentar os desafios que existe nesse corpo de sindicato, dos funcionários, dos servidores, os problemas que estão atingindo o nosso município, e estamos mostrando, durante a nossa campanha, as nossas propostas, e podemos dizer que somos o candidato que apresentou mais propostas que envolvam os funcionários e as problemáticas que se envolvam para que a gente possa resolver e fazer do município um município muito bom. E essa área é a área do sindicato, a área dos servidores públicos, é muito... Completou o tempo, candidato. É isso, obrigada. Candidato Jefferson Lazarotto, também vou conceder 1 minuto e 10 para a apresentação. É o microfone do Jefferson. Boa noite a todas e a todos. Eu sou o Jefferson Lazarotto e, junto com a Vera Sarmento, formamos a Oposição de Verdade, Cachoeirinha Tem Esperança, coligação PT-PCdoB. Sempre costumo dizer em todas as minhas manifestações que servidor público não é problema, é solução. Nós viemos com o jeito petista de governar, sempre defendendo o serviço público essencial, que nós vimos agora, nesse ano, com a pandemia, graças ao SUS. Nós tivemos a luta contra o Covid, infelizmente, mais de 160 mil pessoas morreram, mas se não fosse o SUS, nós teríamos um número de mortes muito maior. Acreditamos no servidor público municipal, acreditamos no serviço público, acreditamos que o diálogo e a transparência vai ser essencial para a gente romper essas barreiras e essa defasagem que vem acontecendo aqui no nosso município com relação aos servidores públicos aqui do nosso município. Eu fico muito triste que nós não tenhamos todos os candidatos. Obrigada, candidato Jefferson. Então, vamos entrar então na primeira pauta, tá? A gente vai tratar agora, primeiramente, sobre reforma administrativa, né? Projeto que vem tramitando aí a nível federal, mas que tem impacto tanto nas esferas, né, estaduais e municipais. Dentre todos os impactos da reforma administrativa, que a gente vem, inclusive, dialogando com a categoria nesse sentido, a gente prevê cortes como licença-prêmio, e principalmente outras questões referentes à remuneração, congelamento de salários, desde promoções por crescimento, triênio, né, questões de adicionais por tempo de serviço, uma série de impactos e principalmente da questão da estabilidade, né, seria a desvalorização do servidor público, que a gente considera um fato muito grave, né, porque acaba ampliando a participação de agentes políticos para dentro do município público, contratações de forma que não são com o mesmo formato do concurso público, uma série de perdas de direito. Isso só abordando alguns tópicos. Então, a questão que a gente vai abordar refere-se a essa reforma administrativa, tá? Eu vou ler a pergunta, ela vai ficar, vou contextualizar, ela vai ficar fixa na tela,
e depois assim que eu concluir a pergunta, a gente faz o sorteio de quem vai ser o primeiro candidato a responder, tá? Então, eu já vou para a pergunta. Nos últimos anos, tivemos profundas mudanças nos direitos dos trabalhadores do país, e em Cachoeirinha. Em 2017, houve a reforma trabalhista que prometia gerar empregos e crescimento econômico, mas, na prática, piorou a condição de vida dos trabalhadores. Em Cachoeirinha, os servidores públicos enfrentaram com greve o pacotaço do governo Mickey Breyer, que retirou direitos e reduziu remunerações. Ano passado foi aprovada a reforma da Previdência, aprofundando as desigualdades. Então, a pergunta: a atual reforma administrativa ataca diretamente o serviço público, a estabilidade dos servidores e a qualidade dos serviços prestados à população. Como o candidato se posiciona diante da atual proposta federal de reforma administrativa? Essa é a pergunta. Está na tela. Eu vou proceder com um sorteio, tá? De qual o candidato vai começar a responder, e assim sucessivamente. Primeiro candidato, Antônio Teixeira. 3 minutos para a resposta. Tranquilo. Sou absolutamente contra a reforma administrativa. A estabilidade do servidor público é fundamental para o bom andamento do serviço na administração do município ou de qualquer município, de estado ou da federação. As propostas que estão postas nesse projeto em Brasília, elas são altamente danosas contra os servidores públicos e o serviço público, por consequência. Caso essa reforma seja aprovada em Brasília, nós aqui em Cachoeirinha seremos absolutamente contra. Nós entendemos que isso aí fere até o direito jurídico que até agora havia sido implantado no nosso município. O funcionário tem que ter a estabilidade para não sofrer perseguições políticas de gestores eleitos, e, por isso, nós queremos que a estabilidade lhe dê a tranquilidade para que ele possa trabalhar, desenvolver o seu serviço. O que nós queremos, o que nós vamos implantar aqui no nosso município, será uma outra reforma. Nós queremos ter a pretensão de fazer o nosso governo com mais de 50% de servidores concursados ocupando o nosso secretariado. E nas suas áreas técnicas. Isso aí nós viemos já dizendo nos debates, dizendo essa nossa vontade política, já identificando as áreas que nós precisamos colocar pessoas técnicas, e certamente os funcionários serão aproveitados nessas áreas. Serão mais de 50% que nós aproveitaremos, com os cortes de CCs, que nós fomos o primeiro candidato a levantar essa questão. Os cortes de CCs será aproveitado, os funcionários terão maior aproveitamento dentro do seu serviço com os cortes de CCs. Isso é a nossa vontade política e nós assim vamos proceder. Será um governo, eu tenho certeza absoluta, que nesses 54 anos vai se dedicar a atender os servidores públicos, e a maneira de governar... 10 segundos para encerrar, candidato. E a maneira de encerrar, formar esse governo, será o aproveitamento desses servidores públicos concursados. Muito obrigado, candidato Antônio Teixeira. O próximo candidato a responder é o candidato Jefferson Lazarotto. Bom, a gente tem que contextualizar a situação, né? Nós temos um ataque lá, desde que o Partido dos Trabalhadores foi alçado do poder através de um golpe,
a reforma trabalhista que precarizou o serviço. Nós, antes da pandemia, 13 milhões de desempregados no Brasil. Nós tivemos uma reforma da Previdência que vai prejudicar e está prejudicando milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Isso tudo com um engodo dizendo que nós teríamos mais empregos, depois que o Brasil voaria na questão econômica com a reforma administrativa, e nada disso foi realizado. Houve um engodo enorme e nós temos a convicção de que a reforma administrativa ela vem para atacar ainda mais o serviço público, precarizar o serviço público, atacar a estabilidade dos servidores, a fim de trazer, aí sim, ideologia para o serviço público, a perseguição política, a perseguição de ideologia, enfim. Nós temos, infelizmente, a cada dia que passa nesse governo nefasto de Jair Bolsonaro, um ataque diário contra o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso é visível, isso é inequívoco, e nós temos e sempre mantivemos a nossa postura como a postura do Partido dos Trabalhadores no seu todo, né? De preservar o serviço público. O serviço público é essencial para o Estado democrático de direito, ele é essencial para nós prestarmos serviço exatamente para aqueles que mais necessitam, e nós vemos aqui na cidade de Cachoeirinha um ataque diário contra o servidor público, a precarização da administração em prol de terceirização, e isso é inadmissível. O serviço público, o Estado, ele tem que ser forte exatamente para servir aqueles que mais precisam do serviço público. É essencial, é primordial nós termos um serviço público cada vez mais forte, e nós, do Partido dos Trabalhadores, temos o compromisso com o servidor público municipal. Vocês podem ter certeza que o diálogo e a participação e a transparência serão essenciais nesses 4 anos em que nós vamos gerir essa cidade. Muito obrigada pela resposta, candidato Jefferson. Agora, né, sobrando por último, a resposta do candidato delegado João Paulo. Muito bem. A pergunta é: como o candidato se posiciona diante do projeto? O que acontece? Nós temos acompanhado o servidor público ser eleito como o vilão. A realidade é que as gestões que passaram pelo nosso país comprometeram realmente a economia, não por 1 ano, por 2, mas por décadas, né? Nosso país vai precisar ter uma gestão séria, competente, comprometida, por algumas décadas para colocar a casa em ordem novamente, porque houve um bando de gafanhoto que passou pelo poder, né, e deixou terra arrasada. E as consequências nós já estamos sofrendo e vamos continuar sofrendo pelos próximos anos, próximas décadas, talvez. Então, é nesse sentido que nós temos que fazer a leitura. A opinião pública está sendo trabalhada contra o servidor público. Ele não tem culpa, ele fez o concurso público, ele se submeteu a todas as regras e aderiu, portanto, a uma proposta que lhe foi feita. Ele não tem culpa, repito. Porém, devido a algumas distorções, e eu repito, são distorções apenas, que são bode expiatório, que acabam sendo utilizadas para denegrir a imagem do servidor público. Porém, nós temos que ter em mente que a reforma administrativa, gostemos ou não dela, sejamos ou não favoráveis a ela, ela virá, né? Talvez se consiga, talvez, certamente que haverá uma discussão muito forte no Congresso,
Acho que os servidores públicos terão que se mobilizar muito para não perder direitos fundamentais, mas algumas transformações virão. A gente já sabe que todo esse número elevado de propostas muito agressivas, ela é uma estratégia, na realidade, mas alguma coisa vai passar, né? Porém, vai passar no sentido de atingir os próximos servidores, aqueles que vão ingressar no futuro. Isso me parece, gosto eu ou não, né? E me parece que nós vamos ter que lidar com isso. Por isso, então, como gestor, estando eu como gestor, nós temos que nos preparar para amenizar, nós temos que preparar a carreira do servidor, aquele que já está hoje, que ingressou perante as regras atuais, que depositou confiança no sistema, que apostou nisso. Esse servidor tem que ter a sua carreira preservada. O patrimônio do servidor público é a sua estabilidade, a sua carreira. E algumas coisas, como foi dito aqui, que são essenciais, né, para o servidor poder exercer a sua função, ainda mais nessa questão municipal, onde o acirramento, onde a presença do fator político é muito marcante, é imprescindível que o servidor não perca algumas prerrogativas, né? E algumas dessas prerrogativas estão sendo 10 segundos para concluir. Então, concluindo, pessoal, somos sim estamos atentos a essa questão, e eu tenho até uma questão muito própria, como já falei, você sabe que eu sou um servidor de carreira, portanto, ficaremos muito atentos para que essas alterações não afetem o bom funcionamento do serviço público. Muito obrigada pela resposta, candidato delegado João Paulo. Vamos, então, para o segundo bloco, né, de respostas. Agora, a pauta desse bloco é a Previdência, né? Vamos falar especificamente aqui do nosso Instituto próprio de Previdência, o IPREC. E os candidatos disparando a mesma quantidade de tempo para responder, 3 minutos, e faremos novamente sorteio para definir a ordem, não colocando o candidato Antônio Teixeira no sorteio da primeira resposta, porque ele já foi o primeiro a responder no bloco anterior, tá? Com relação à nossa Previdência, já é notório, né, toda a categoria, a luta pela Previdência é uma luta que o sindicato já vem fazendo há muitos anos, né, desde o princípio, entendendo que é uma das pautas mais importantes da categoria, pois é a nossa segurança, a nossa garantia de aposentadoria. O que a gente tem de atual cenário, tá? Só para dar uma contextualizada na situação da nossa Previdência Municipal. Existe uma dívida acumulada bem grande. Só durante o governo, a última gestão, acumulou-se mais de 100 milhões em cota patronal que não foi pago, tá? O que seria a cota patronal? O que compõe a Previdência dos trabalhadores? Existe o desconto dos segurados, que é o desconto que nós sofremos, ali dos 11% no nosso contra-cheque, que é a nossa contribuição enquanto funcionário, né, enquanto trabalhador, E existe a cota patronal, que é a cota do patrão, que no empregador, no caso, seria a Prefeitura Municipal, que todo mês também tem que contribuir com a sua parte para o nosso fundo previdenciário. Nos governos passados já havia uma dívida da cota patronal, existia inadimplência, alguns meses eram pagos, alguns não, se acumulava um período de aproximadamente 6 meses, se assinava uma confissão de dívida, se parcelava essa dívida acumulada e eles seguiam pagando tanto o parcelamento quanto a cota patronal mensal, que é devida do próprio exercício. Nessa gestão, foi feito o pagamento de uma única cota patronal referente ao mês de maio de 2017. Essa foi a única cota patronal paga pelo governo Mick Breyer, justamente quando teve uma mudança na modalidade de parcelamento da dívida. A gente tinha previsto parcelamento em até 60 vezes, né, da dívida acumulada, que era uma modalidade que já era realizada, existiam alguns parcelamentos em 60 vezes já no município, e foi disponibilizado pela Previdência que fosse feito um parcelamento na modalidade para 200 vezes, só que para isso precisava pelo menos estar com o pagamento da competência atual na época, né, em 2017, em dia. Por isso que foi feito esse pagamento da competência de maio de 2017, que era para proporcionar essa nova modalidade de parcelamento em 200 vezes. Com o não pagamento da cota patronal
institucionalizado pelo governo atual, acumulou-se uma dívida na casa dos 100 milhões, como eu citei no início, fora a dívida que já havia antes acumulada dos parcelamentos vigentes. Essa dívida resulta no endividamento do município, inclusive para futuras gestões, comprometendo parte, né, do orçamento municipal. É um valor que o município alega que não tem como pagar, que já tem muitas despesas com a folha de pagamento, mas é um valor que é orçado todos os anos. Ou seja, existe previsão para pagamento dessa cota patronal, mas, no decorrer, né, ao longo do ano, não é cumprido esse orçamento. Não há o cumprimento desse orçamento e fica a dívida com as cotas patronais. Inclusive, o atual governo, ele nem a confissão de dívida para proposição de novos parcelamentos, ele tem realizado. Isso a gente já está com mais de um ano de dívida não confessada e não parcelada. Então, a nossa questão é a seguinte, eu vou fazer a leitura da pergunta novamente, tá? Contextualizar, e a pergunta vai novamente ficar na legenda, tá? O IPREC, nosso Instituto de Previdência, não tem recebido a contribuição patronal desde que o atual governo assumiu a prefeitura. Nesses 4 anos, serão mais de 100 milhões que deixaram de ser pagos à Previdência dos servidores, que se transformaram em dívida para a cidade. Pergunta: como o candidato pretende honrar o compromisso de pagar a contribuição patronal devida ao IPREC e as parcelas dessa dívida acumulada? Vou fazer o sorteio aqui do candidato que vai responder. Delegado João Paulo é o primeiro a responder. 3 minutos. Quando tiver faltando 10 segundos, eu aviso. Seu microfone está desligado. Agora sim. Agora sim, vou começar a contar Mariana, o tempo de novo. Obrigado. Mariana, muito bem contextualizada a questão, parabéns. Nos situa, né, nos coloca todos num patamar, nivela todos os conhecimentos referente a essa questão, e nada melhor do que vindo de vocês. O que eu posso dizer? A minha vontade é chegar lá e quitar isso, né? Eu acho que nós temos que nos empenhar, nos comprometer de esgotar todas as medidas necessárias para pagar. Entretanto, eu acredito que isso vai ser algo muito difícil e só será possível mediante uma estratégia. Nós vamos ter que adotar estratégias. E essas estratégias, se elas não ocorrerem na forma de arrecadação, o que é difícil, porque sabemos que a curto prazo não vai acontecer, estamos em plena pandemia, com efeitos econômicos, é certo que nós vamos ter que adotar, então, outras medidas, né? Então, o enxugamento, né? Eu estou acompanhando essa questão a uma certa distância, uma vez que sou um mero candidato, né? Não tenho participação nem no legislativo, nem no executivo, e vejo com grande preocupação isso, porque não vejo nenhuma medida concreta no sentido de resolver. Pelo contrário, o que se vê é um governo tentando mostrar para a população que está ótimo, que a cidade está maravilhosa e que deve continuar, né, que esse mesmo sistema deve continuar. Entretanto, na prática, não se vê nada que venha a dizer assim, olha, nós estamos fazendo isso, vamos economizar tanto nesta área, vamos reduzir tanto naquela área ali, para daí sair algum recurso para cumprir com esse compromisso. O certo é o seguinte, Mariana e demais que estão nos acompanhando. De minha parte, sou forçado a reconhecer, e como já disse antes, né, é o patrimônio do servidor público, porque o que me preocupa é que aquele servidor que hoje está na sua idade útil, ativo, ele ainda tem uma alternativa de mudar. Olha, Cachoeirinha está indo mal, eu posso, de repente, fazer concurso em Gravataí, em Canoas, só para citar 2 exemplos de cidades que estão indo bem. Mas aquele que já está aposentado, aquele que já cumpriu a sua tarefa, ele não tem mais essa alternativa. Então, este recurso que está deixando de ser recolhido, ele preocupa muito quem botou a sua carreira, quem depende desse rendimento, porque amanhã depois essa conta já não está fechando. Se os servidores aposentados estão recebendo, é porque as economias do IPREC estão custeando,
mas vai chegar um momento que essas economias não vão ser suficientes. Então, é urgente, e o que nós vamos fazer? Vamos chamar... 10 segundos para concluir. Os servidores serão nossos parceiros para nós buscarmos a solução. Então, é através de um acordo, de um trabalho feito em conjunto com os próprios servidores que nós vamos encontrar a solução. Obrigada pela resposta, delegado João Paulo. O próximo candidato a responder vai ser o candidato Jefferson Lazarotto. 3 minutos. Bom, a questão da dívida do IPREC, a irresponsabilidade dos governos que vêm se sucedendo, né? E isso não é somente nesses 4 anos, mas nesses 16 anos que nós temos um grupo político que tem esse continuismo de 16 anos, que vem rolando essa dívida, né, de forma irresponsável, e que praticamente todos os outros candidatos fizeram parte desses 16 anos, todos eles têm a sua parcela de culpa nessa dívida milionária que nós temos na nossa cidade. Nós, do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB, vamos, primeiramente, sentar com os servidores, com muito diálogo, com muita transparência. Nós vamos buscar alternativas para quitar essa dívida. Nós estamos falando de uma dívida de gerações futuras, né? Do futuro de centenas de servidores, né? Que vão se aposentar e que precisam e necessitam desses valores. Nós temos que remodelar a matriz tributária do nosso município, rever o plano diretor, transformar a Cachoeirinha numa cidade atrativa, uma cidade competitiva, atrair emprego, geração de emprego e renda, exatamente para aumentarmos a arrecadação, e nós vamos, sim, com muito diálogo, com muita transparência, buscar os devedores do município, que são milhões de reais, exatamente para quitar essa dívida. Esse é um compromisso que nós temos com os servidores públicos municipais. Nós temos absoluta certeza de que, com muito diálogo, com muita transparência, não com cadeira no lombo dos servidores, mas com diálogo, com conversa, nós vamos conseguir ajeitar a casa, nós vamos conseguir cumprir essa agenda do IPREC com os servidores, porque eu costumo dizer, e eu não canso de repetir, a todas e a todos, que servidor público não é problema, é solução. Nós temos absoluta certeza de que, com muito diálogo, com muita gestão, com muita cautela na gestão pública e sempre, sempre, sempre ao lado do servidor e da servidora do nosso município, que são o maior ganho que o município tem, são os seus servidores. Nós vamos transformar a nossa cidade com muita democracia, com muita participação popular, e nós vamos conseguir colocar em dia essa dívida que nós temos com o IPREC. Obrigado, candidato Jefferson Lazarotto. Agora, por fim, então, candidato Antônio Teixeira, 3 minutos. Faz parte do meu governo salvar o IPREC. Defender o IPREC é fundamental para dar segurança aos nossos servidores. Servidores, um olho no peixe e outro no gato. Vocês só se aposentam uma vez. Tem que ter cuidado, muito cuidado com a questão do IPREC. Nós vamos resolver esse problema. Nós vamos chegando na prefeitura, nós vamos querer saber essa história que está acontecendo da limpeza pública, ter 3 contratos, e nós sermos sabedores que vamos fazer uma economia na primeira licitação, porque está ainda em contrato emergencial, nós vamos fazer uma economia de 1,5 milhão. Vamos rever todos os contratos que existem de aluguéis.
E eu acho que está aí a solução. Eu acho que é por aí. No primeiro mês, vamos pagar a cota patronal. Isso aí nós temos que pagar. Tem que dar um jeito e nós temos como dar um jeito. Porque nas nossas andanças e campanhas e debates por aí, nós temos dizendo como nós vamos fazer. Esse aí é fundamental. Nós estamos sabendo que nós vamos pegar uma prefeitura com a maior dívida de 200 milhões de reais com o IPREC, aquilo que é o maior patrimônio dos servidores. Nós temos essa atenção, nós temos esse compromisso. Nós chegando lá, nós precisamos ter essa solução já levada depois no dia 15 agora. E nós temos a obrigação de mostrar, conversar, claro, com os servidores, abrir um canal de comunicação com o SINCA, falar com os servidores do conjunto do IPREC e estabelecer como os vão pagar. Agora, a cota patronal, a primeira de janeiro em diante, nós temos que pagar. Nós temos que nos comprometer de pagar. Ficar enrolando e ficar conversando, não adianta. Nós temos que ir para lá com as soluções, e nós temos as soluções. Nós vamos fazer economias. Quando um prefeito entra dentro de uma prefeitura, é um novo prefeito, parece que existe uma chama que ativa até novos empreendimentos. E isso nós vamos fazer a curto... 10 segundos para concluir. Temos certeza absoluta que a riqueza estabelecida dentro de Cachoeirinha, que se pode ver nas campanhas bilionárias, esse dinheiro existe e nós vamos usá-los. E vamos saber usá-los muito bem. E o IPREC está na nossa linha de conduta, na nossa linha de prioridade. Obrigada, candidato Antônio Teixeira. Ele está logado ali ainda? Vamos proceder agora, então, para o último bloco, né? Onde a gente tratou como uma pauta mais geral. Essa pauta, nós vamos tratar especificamente sobre a questão da arrecadação versus limite prudencial. Contextualizando um pouco, tá? Vamos entrar um pouco na questão da arrecadação municipal mesmo, porque o que acontece? Para justificar uma série de cortes em direitos que a gente teve já desde o início do atual governo, da atual gestão, como a gente já citou aqui anteriormente, o pacotaço do início de 2017, onde a gente teve cortes, embora exista esse senso comum de que servidor público só traz despesa, que são privilegiados, toda a propaganda do governo de que os cortes foram em privilégios, né, não em vantagens e não em direitos, né, a gente sabe que, na verdade, quem sofre na carne são os trabalhadores da ponta, são trabalhadores que atuam tanto na saúde, quanto na educação, quanto também na esfera administrativa, mas principalmente dos níveis e salários mais baixos da categoria, né. Tivemos cortes no nosso Vale Alimentação, fazendo memória ao massacre de 30 de março, onde fomos violentados daquela maneira, quando estávamos reivindicando apenas assistir a sessão para lutar pelo nosso direito pelo Vale Alimentação, assim como vários outros cortes na remuneração que incidiram tanto quanto a questão de risco de vida, questões da nossa progressão mesmo de adicionais de tempo de serviço, difícil acesso, valores que muitas vezes para o servidor, para um município não gera tanto impacto assim na diminuição dos gastos, mas para o bolso do trabalhador assalariado é um impacto enorme. Então, toda e qualquer medida sempre foi justificada em cima dos cortes para alcançar o limite prudencial estabelecido, né, em vez de uma alternativa de incremento da arrecadação municipal para tentar acertar essa conta e diminuir esse percentual do gasto com folha de pagamento e não simplesmente a despesa, né, com a folha de pagamento. A gente sabe que o servidor público ele é o responsável, né, por atender a população. É quem, de fato, presta o serviço público, muitas vezes prejudicado por uma má gestão. Então, cada vez que a gente precariza as condições de trabalho do servidor público, automaticamente a gente está sucateando a prestação do serviço público.
porque ela geralmente não vem sozinha, não é só o nosso corte de salários, mas também cortes e investimentos nesses locais. A gente teve, inclusive, já até em governos anteriores, extinção de cargos públicos que são substituídos por terceirizadas. Tivemos extinção de cargos como, por exemplo, na parte de limpeza, cozinha, motorista, telefonista, uma série de cargos essenciais para o funcionamento da cidade, embora não sendo consideradas às vezes como atividades essenciais, mas são de fato essenciais para o nosso funcionamento do serviço público, substituído por terceirizações, onde a gente mais de uma vez comprovou que não há uma diminuição de gastos, porém a terceirização ela não entra nesse cálculo da despesa com folha de pagamento, mas é uma despesa que o município continua tendo, sem prestar muitas vezes um serviço público de qualidade, porque muitas dessas empresas acabam abandonando os contratos, declarando falência, embolsando os valores que são repassados pelo município e não pagando o salário dos seus funcionários, que acabam também nas condições mais precarizadas possíveis e recebendo o mínimo quando recebem, né? Temos um histórico bem grande de não pagamento de salários para os funcionários terceirizados por parte dessas empresas. Enfim, são uma série de questões. Há uma série de alternativas que não foram muito bem exploradas tanto pela gestão atual quanto a outras também, para diminuir essa despesa. Despesas que entram nesse cálculo do limite prudencial, que são consideradas despesa com folha. Dentre elas, a gente tem corte do número de CCs, funções gratificadas, cargos políticos no geral, embora o governo afirme que teve uma diminuição no número de cargos comissionados no governo, é sabido que a remuneração desses cargos aumentou já desde o início da gestão, por conta de um projeto já votado no governo anterior, no final de 2016, mas que foi posto em prática na atual gestão. A gente possui cargos de diretores, por exemplo, recebendo uma remuneração de em torno de R$ 7.600. Desses cortes que foram realizados na nossa folha de pagamento, existem cargos que praticamente um setor inteiro, somado o corte que foi feito, que impactaria ali em torno de 100, 200, ou até R$600 na remuneração desses trabalhadores, que faz muita falta para quem é assalariado, somados, um setor inteiro daria para pagar o salário de um único cargo comissionado de diretor, que existem em torno de 40 no município, de R$ 7.600. Ou seja, se optou por, em vez de eliminar um cargo comissionado, eliminar parte da remuneração de boa parte dos trabalhadores. Então, são contas que não fecham, a gente não vê disposição dos governos em olhar de uma maneira mais ampla, né, para isso, assim como a diminuição dos próprios salários, né, embora a gente saiba que os salários de prefeito, vice-prefeito, demais cargos políticos, né, eletivos ou não, são definidas quase sempre em gestão anteriores, não houve um mínimo esforço do governo atual em tentar reduzir essas despesas de forma voluntária, que seja, né, alternativas quanto a essa questão da legislação, para tentar cortar esses outros gastos e não acarretar num corte como foi feito na folha dos servidores municipais. A gente não recebe reposição da inflação, já há em torno de 5 anos, não tivemos nenhum tipo de reposição nesse governo, a que foi paga no início da gestão era referente ao governo anterior, que havia ficado pendente ali o percentual de 5%, e de lá para cá não recebemos mais nenhum tipo de reajuste. Eu gosto de grifar bem que esse reajuste não se trata de um ganho real, não é um ganho real, não é um aumento de remuneração, sim uma simples reposição da inflação, prevista inclusive na Lei Orgânica Municipal, que segue com o processo judicial, inclusive colocado pelo sindicato, mas a gente conhece toda a morosidade do sistema judiciário, são casos que inclusive já estão até em outra instância, na STF, enfim. A gente não está tendo essa reposição da inflação, essa coisa que é importante a gente deixar bem claro. Para além dessa outra diminuição de demais despesas que compõem a folha de pagamento que não são realizadas, não há mobilização para isso por parte do governo, a gente tem a opção de incrementar a nossa receita, porque aumentando a arrecadação, como eu já expliquei, automaticamente o percentual com despesa com folha de pagamento, ela cai. Qual a opção que a gente tem? Além de todas essas que eu elenquei, a gente tem, por exemplo, a cobrança dos maiores devedores do município. Proposta essa que foi amplamente divulgada até no início por esse governo municipal, que veria
que dizia que ia implementar algumas medidas, estudar alguma forma para a cobrança das dívidas, inclusive divulgando parte dessas dívidas, porém não houve nenhuma medida ativa, né, para efetuar a cobrança. Que a gente tem atualmente é uma cobrança passiva de devedores. Quem que a gente tem ali entre aqueles devedores? A gente tem bancos com valores enormes, a gente tem grandes empresários, construtores. A característica dos devedores, ela se repete de município para município, ela não tem muita diferença entre grandes empresários, bancos e agentes políticos. Agentes políticos, muitas vezes, que ocupam ainda cargos políticos ou que ocuparam, mas por conta de alguma improbidade administrativa, ficaram, né, com dívida acumulada para ressarcir o município pela sua improbidade, muitas vezes por superfaturamento. A gente tem, inclusive, um caso que é amplamente divulgado, eu posso citar aqui porque se trata de uma dívida pública, né? Não corre segredo de justiça, foi amplamente divulgada, que se bate muito nessa tecla, que é a dívida do atual vice-prefeito Maurício Medeiros, que existe uma definição, né, decisão judicial, inclusive, para suspensão, né, para cancelamento, extinção dessa dívida, mas não pelo fato de ser uma dívida que não procede, mas sim por questões de rito na cobrança dessa dívida. Ou seja, falta uma atenção das gestões para essa área da tributação, da arrecadação, né? Quem visita a Secretaria da Fazenda no município consegue perceber como é que funciona o atendimento em setores ali que são a vitrine do município, da população, como o IPTU, por exemplo, onde a cobrança da população que não tem tanto poder aquisitivo, que paga o seu IPTU mensal ali, ela é efetiva, até por entender que essas pessoas elas não têm tanto acesso a tentar uma defesa por meio de advogado, ou meio de tudo isso, e acabam, né, pagando em dia. No entanto, aqueles maiores devedores, que têm muito mais recursos, conseguem medidas, né, judiciais para suspensão de dívida, coisas que ficam rolando e acumulam dívidas enormes com o município, e não há nenhuma proposta de como viabilizar essa cobrança. Lembrando que, geralmente, esses empresários também ficam com boa parte dos benefícios fiscais. Sempre são concedidos a eles, além deles serem inadimplentes, eles recebem esses benefícios fiscais. Então, é notório, né, um desequilíbrio no tratamento desses devedores. Então, é uma temática bem sensível, assim, que é pouco abordada de uma maneira mais ampla, assim, para a população e didática, para conseguir entender do que se trata, porque, no entanto, a gente vê muito esse diálogo da gestão municipal com os empresários, quando é para tratar, inclusive, da questão dos cortes com os funcionários, que sempre se ouviu associação comercial, centro de indústria e comércio, diversas associações do município são ouvidas, né, para palpitar quanto ao que como o governo deve agir ou não na administração da cidade, mas não é feito nenhum tipo de contato para saber como que vão ser pagas as dívidas dos maiores devedores e quais alternativas para esse pagamento. Isso é apenas um dos pontos para esboçar algumas alternativas. Então, a questão que a gente coloca agora para os candidatos é a seguinte: sobre quais as alternativas os candidatos entendem como viáveis para incremento da arrecadação municipal, evitando a prática de apenas cortar direitos dos trabalhadores e promover o sucateamento da máquina pública, resultando na precarização dos serviços públicos prestados no município? Essa é a questão. Começa respondendo o candidato Jefferson Lazarotto, né, que os outros dois já responderam pela primeira vez, e com os próximos a gente segue procedendo com os sorteios. Candidato Jefferson, 3 minutos para a resposta. Primeiro, eu vou contextualizar. Naquela fatídico dia onde os servidores foram violentados nos seus direitos e no seu corpo, eu estava lá. Como presidente da ordem, tentei intermediar para que os servidores pudessem ingressar na Casa do Povo para assistir aquela fatídica sessão onde foram ceifados vários direitos dos trabalhadores. Diferentemente de todos os outros candidatos, eu estava lá, na frente da Câmara de Vereadores, junto com os servidores, para que eles pudessem ingressar e assistir a sessão da Câmara. Pois bem, como eu já disse anteriormente, eu queria dizer mais, tudo que começa mal termina mal.
A gente, graças a essa situação que nós temos em Cachoeirinha, hoje, servidores que têm comorbidades, que não podem, que estão afastados por problemas de saúde, estão sendo chamados para trabalhar, porque os CCs estão fazendo campanha política nas ruas de Cachoeirinha. Esse é o tratamento atual que o gestor público vem fazendo. E você, servidor público e servidora pública, você não se engane. Nós temos, em Cachoeirinha, oposição de ocasião, oposição que bateu palmas e aplaudiu quando foram retirados os seus direitos. Nós temos candidaturas que são da extrema-direita, que lutam exatamente pelo Estado mínimo. Se você quer uma oposição efetiva no município, que está ao lado do servidor e da servidora, você pode ter certeza que a única esperança que você tem é o Partido dos Trabalhadores e o PCdoB. É Jefferson e Vera. Eu já havia dito e já havia falado a respeito dessa pergunta, que nós vamos fazer e nós vamos buscar implementar, buscar essas dívidas milionárias que nós temos com o município. Nós não temos nenhuma ligação com grandes empresas e eu fico muito feliz de ter sido censurado num debate com os industriais do que ser censurado com uma conversa com os trabalhadores. Eu fico muito feliz de estar sempre ao lado do trabalhador e da trabalhadora, já que nós temos em Cachoeirinha 28% do pessoal recebendo meio salário mínimo. Então, nós somos um município de trabalhador e de trabalhadora. E o serviço público é essencial para que a gente possa dar guarida a esses invisíveis da nossa cidade que estão sofrendo. E o serviço público é essencial. 10 segundos para concluir. Nós estamos sempre ao lado do servidor e nós vamos fazer gestão para buscar e trazer cada vez mais o serviço público com eficiência ao lado do servidor e da servidora. Obrigada, candidato Jefferson Lazarotto. Próximo candidato a responder, então, candidato delegado João Paulo, 3 minutos. Muito bem, Mariana, excelente contextualização. Eu diria para ti e para todos que estão nos ouvindo que a impressão que eu tenho, estando de fora, é que esse limite prudencial ele foi usado como um escudo, né? Eu acho que toda essa questão aí, tanto é que, se nós observarmos os números, eles praticamente não mudaram, né? Foi feito todo o pacotaço aí, lá de 2017, porém, não houve nenhuma significativa redução nos gastos com os servidores. Então, parece que foi mantido ali justamente, dessa forma eu posso dizer não, servidores públicos não vão me incomodar, e eu tive essa nítida impressão. Qual a solução para isso? Ora, nós vamos ter que enfrentar isso. O servidor público, se está há 5 anos sem reposição, que, aliás, é um direito constitucional, né? É uma reposição, apenas não é nem uma questão de aumento. Então, isso tem que se lidar com isso como uma necessidade. E não é aqui demagogia, né? Como eu sempre repito, não custa, né? Sinto isso na minha própria carne, devido ao fato de culpar o servidor público pelas más gestões. Me parece também que o gestor público não tomar providências em relação à dívida, ele está incorrendo em improbidade, né? Ele pode, inclusive, ser responsabilizado, porque dependendo da omissão, esta pode, inclusive, incorrer em perdas definitivas desses créditos, né? Porque aí decai o direito. A partir de 5 anos, não havendo nenhuma iniciativa por parte do executivo, do credor, aquele direito vai se extinguir. O direito de ação vai se extinguir. Então, está me parecendo que tudo isso faz parte de um clientelismo, né? Vamos cobrar dos coitadinhos, dos humildes, esses aí pagam em dia, enquanto isso os amigos, aqueles que ajudam na campanha, que botam dinheiro, aqueles que têm bastante, que têm contratado advogados, né, advogados influentes e tal, esses aí vão ficando para depois. Esse tipo de coisa realmente não pode dar certo, né? É a forma para dar errado. Como é que nós vamos fazer? Então, nós vamos, além de buscar esses créditos,
Claro que temos que saber como lidar com isso. Não é uma questão assim de nós simplesmente inviabilizarmos empresas, pessoas que estão realmente com dificuldades, então nós temos que saber lidar com isso. É uma coisa diferente aquele que está sofrendo com os efeitos da pandemia, a atividade empresarial está com 10 deficiência segundos de para receita, conclusão. chega lá e simplesmente... Bom, então, concluindo, já que o tempo me é curto, simplesmente vamos buscar, através do desenvolvimento econômico, aumentar as receitas e buscar esses créditos que não estão sendo cobrados da forma como eu expliquei. Obrigada, candidato delegado João Paulo. Agora, por último, então, candidato Antônio Teixeira, 3 minutos. Observem que nenhum candidato, não os que estão aqui, os que também não puderam comparecer, jamais falaram que o nosso município é um município pobre. Não é um município pobre. É um município riquíssimo. E podemos observar isso agora na campanha. Olha o que está acontecendo na cidade, minha gente. Olha o que está acontecendo, ruas sendo pavimentadas, uma campanha riquíssima. Quem passa por aqui sabe que em Cachoeirinha não falta dinheiro, não se tapou um buraco durante os 4 anos, e agora o dinheiro aparece. Por que aparece? Porque o dinheiro existe. Nós vamos fazer o seguinte: a minha vice-prefeita, a Esther Ramos, vai ser secretária da Indústria e do Comércio. A função dela é buscar gente para trabalhar em Cachoeirinha, buscar investimento. Nós precisamos reforçar a fiscalização e aumentar a arrecadação somente buscando investimento. Não tem outra maneira. E o nosso município é um município que tem que cobrar dos devedores. Claro que tem que cobrar dos devedores. E os primeiros devedores são os maiores devedores de IPTU, de outras maneiras que estão dentro do nosso município. Nós não temos compromisso nenhum político com ninguém. Não adianta nos taxar de dizer que nós fizemos parte. Nós não fizemos parte. Nós queremos aqui prometer uma coisa para os nossos servidores. Nós não vamos bater em ninguém. Nós vamos revogar os pacotaços. Nós temos tanta coragem, temos tanta vontade e achamos que nós temos no caminho certo, porque o nosso município é arrecadador, o nosso município tem dinheiro e está sendo mal gerido o nosso município. Nós fomos num cartório eleitoral e reconhecemos a nossa vontade política, autenticamos que nós vamos devolver o Vale Alimentação. Pois tirar o Vale Alimentação, que é uma qualidade de vida, nem qualidade de vida, é uma qualidade de viver bem. Até isso foi tirado. E nós temos que ouvir o discurso de dizer que arrumaram a casa. 10 segundos para concluir. Aumento. Há 6 anos, que nem é aumento. É uma reposição salarial. Nós temos que conviver com essa verdade. Não podemos fazer meias palavras. Nós temos que arrecadar mais. A curto prazo, não tem outra maneira de nós botar dinheiro na caixa que não seja uma economia de guerra. E essa aí eu sei fazer. Eu já fiz na minha casa, eu já fiz aonde eu trabalhava. Fechou o tempo, candidato, se puder concluir. Economia de guerra dentro da prefeitura, de todos que estão lá. Porque até nós falamos de 50% de CC, mas nós podemos... Candidato Antônio, a gente cortou porque passou o tempo de resposta, tá? Obrigada pela participação. Estamos nos encaminhando para as considerações finais, tá? Agora a gente faz uma rodada, vamos dispor de 3 minutos para cada candidato fazer as suas considerações finais.
Os candidatos que não puderam comparecer, que haviam confirmado a participação, mas que por problemas, né, tanto o candidato Pablo, que respondeu agora, que teve problemas na agenda, e o candidato Rubens Otávio, que continuou, não conseguiu se liberar da sessão legislativa, nos encaminharam uma mensagem para ser lida durante as considerações finais. Eu vou fazer a leitura dessas duas mensagens agora, depois eu procedo com o tempo de considerações finais de cada um, encerrando daí com a palavra do sindicato, né, onde eu vou fazer as considerações finais nossa da sabatina. Eu vou começar a leitura da mensagem do candidato Pablo Hernandes, tá? Considerações finais do candidato Pablo Hernandes. Então, começo agora. Aos meus colegas servidores municipais de Cachoeirinha, tenho a dizer que mais que ninguém, entendo suas lutas e preocupações, que já fui presidente sindical, fiz greves no sol, na chuva e no frio. Que por isso, fui solidário e estive junto com vocês, apoiando a greve de 2017. Fiquei indignado com a retirada de direitos após tanta luta. Sou servidor público federal, tenho sentido na pele a retirada dos direitos e salários sendo corroído pela falta de reajustes. E, apesar de tudo, também tenho ouvido que não trabalhamos e somos privilegiados porque temos estabilidade. Fui contra a reforma da Previdência e sou contra a reforma administrativa. Sou candidato do Agenda Brigada Unida em Cachoeirinha, que é um movimento que visa criar uma representação política para defender os direitos dos servidores. Sei que os municipários têm uma tendência de votar em partidos de esquerda, mas peço que reflitam e deem um voto de confiança para este colega direitista e conservador. Obrigado, Pablo Hernandes, 27, Democracia Cristã. Essas são as considerações finais, então, do candidato Pablo Hernandes, repetindo que teve problemas na agenda, tinha confirmado a participação, mas não conseguiu participar a tempo da sabatina. Agora eu vou fazer a leitura da mensagem encaminhada pelo candidato Rubens Otávio. O município de Cachoeirinha é um dos mais importantes, histórica e economicamente, da região metropolitana de Porto Alegre. E como tal, a cidade e sua população merecem ser tratadas pela prefeitura com o respeito que a história e a dimensão de Cachoeirinha inspiram. Nossa cidade, nos últimos anos, vive uma crise sem precedentes na gestão pública municipal, com desdobramentos na economia e na saúde, agravada pela pandemia do Covid-19. Desde o início da atual gestão, a prefeitura porta-se sem o devido respeito e diálogo, atingindo os direitos básicos do servidor público, ativos e aposentados, demonstrando reiterado desapreço ao que a lei preconiza e as melhores práticas de eficiência da administração pública. Nós da coligação Unidos por Cachoeirinha, representados nesse pleito eleitoral pelo Dr. Rubinho e Jaque Ritter, sabemos que urge a necessidade da defesa dos municipários, que reconhecemos ser o principal agente que responde pela continuidade, regularidade e qualidade da prestação de serviço da população, em especial a parcela mais carente que requer mais atenção. Desvalorizar o serviço público é desrespeitar a população e essa conduta é inadmissível. Hoje, infelizmente, durante a realização da sabatina do SINCA, Dr. Rubinho e Jaque Ritter ficam impedidos de marcar presença virtual em razão do mesmo dia e hora em que acontece a sessão legislativa, lamentando, sobretudo, a oportunidade de debater e dialogar com seus representantes sindicais. Contudo, reafirmamos que, independente do resultado das eleições, o próximo prefeito e vice devem estar dispostos a conversar com a categoria, afinal, ninguém melhor que os próprios trabalhadores para apontar de que maneira o serviço poderá ser melhor realizado. Da mesma maneira, os vereadores devem estar comprometidos com a melhoria do serviço público, garantindo que os projetos de lei pertinentes aos mesmos devem ser debatidos amplamente antes de qualquer votação. Sendo assim, nos colocamos à disposição para todo e qualquer questionamento referente à sabatina, de modo que, dentro das possibilidades, possamos transformar perguntas em respostas e, assim, explanar nosso plano de governo e propostas para a categoria. Coligação Unidos por Cachoeirinha. Então, essa é a mensagem emitida pelo candidato a prefeito Rubens Otávio. O candidato Mick não encaminhou nenhuma mensagem, assim como não confirmou a participação, portanto, não temos nenhum tipo de material para fazer a leitura agora. Então, para proceder agora com as considerações finais dos próximos candidatos,
tá? Onde vão ter 3 minutos para cada um. Eu vou realizar o sorteio novamente, né? Só para manter a mesma formatação dos outros. Então, o candidato que inicia as suas considerações finais em 3 minutos é o candidato Jefferson Lazarotto. 3 minutos, candidato Jefferson. Bom, eu gostaria de agradecer principalmente o Cinca por essa oportunidade de conversar com o servidor e com a servidora, reiterar que servidor público não é problema, é solução. Nós estamos juntos nessa caminhada, nós acreditamos no serviço público essencial, forte, num Estado forte, exatamente para não ficar à mercê das amarras das grandes corporações. Grandes corporações essas que tornaram Cachoeirinha refém. Nós somos reféns de uma empresa de ônibus, nós somos reféns de uma empresa de coleta de lixo, nós somos reféns de uma construtora que, infelizmente, estagnou a nossa cidade. Nós temos 16 anos de um continuismo aqui na nossa cidade, 16 anos onde a grande parte dos candidatos a prefeito da nossa cidade fizeram parte e são responsáveis por essa estagnação. Nós somos a única oposição efetiva deste plano de governo, desta forma de gerir o governo, precarizando o serviço público que nós temos na nossa cidade. Nós somos a oposição de verdade. Cachoeirinha tem esperança exatamente porque nós acreditamos que com a participação popular, a transparência, a democracia efetiva da nossa cidade, nós vamos construir uma cidade muito mais efervescente. Nós vamos deixar de ser uma cidade dormitório, como estamos voltando a ser, para exatamente transformarmos a cidade e fazer com que as pessoas que moram aqui tenham orgulho e tenham a sensação de pertencimento, porque elas vão ser ouvidas exatamente como serão ouvidos os servidores e as servidoras do nosso município. Nós temos absoluta certeza que o serviço público ele é essencial e a política é a arte de servir e não de ser servido. Essa lógica está sendo invertida aqui na nossa cidade. Nós temos pessoas que estão se servindo há muito tempo da política para se perpetuar do poder e para ganhar altos salários no nosso município. Isso não pode continuar. E a única forma de efetivamente nós transformarmos isso é através da votação no 13. Jefferson e Vera são alternativa para nós mudarmos essa política nefasta que, infelizmente, vem assolando o nosso município há mais de 16 anos. É um continuismo total. Os gafanhotos da política são aqueles que estão tirando os direitos e precarizando o salário dos trabalhadores do Brasil. Isso foi feito quando deram um golpe no Partido dos Trabalhadores, porque eles não acreditavam, não conseguiram através da democracia. Por isso, vote 13, Jefferson e Vera. Obrigado, candidato Jefferson. O próximo candidato a realizar as suas considerações finais é o candidato Antônio Teixeira. 3 minutos, candidato. Agradecer o convite do Cinca. Lembrar ao nosso candidato Jefferson Lazarotto que por 3 ou 4 vezes ele veio dizendo que eram 16 anos. Ele se esquece que 4 anos também fez parte o partido dele fez parte do governo, foi quem iniciou essa trajetória. Mas é uma questão dele. Quando eu falei que eu tinha um jeito de fazer a economia, eu posso dizer que eu tenho know-how. Há pouco tempo, fui presidente da Câmara e o que eu pretendo fazer na prefeitura, por 2 vezes, eu fiz nas câmaras de vereadores. É preciso que os servidores públicos pesquisem, busquem saber a verdade. E isso eu vou fazer na prefeitura. Já está estabelecido algumas ações que nós fizemos da nossa casa, onde nós moramos,
e nós vamos dirigir a prefeitura como se a nossa casa fosse? E para isso, amigos servidores, as eleições municipais se prestam. Busque informações a respeito de seus candidatos. O que ele fez? O que ele faz? O que ele poderá fazer? Eu me sentiria jubilado se toda a cidade fizesse essas perguntas. Eu sou um homem simples, mas eu quero colocar algumas coisas que eu já vivenciei. Por exemplo, que Cachoeirinha esteve entre os 8 municípios de maiores arrecadação e progressista do estado do Rio Grande do Sul. Eu quero que ele volte para aquele patamar. Nós já tivemos no nosso município o município de melhor transporte do Brasil, na qualidade, na assiduidade e no preço. Eu quero que volte. E, modéstia à parte, eu sei como fazer. A experiência me ensinou muitas coisas. A vivência me ensinou muita coisa. E eu quero que os funcionários, os servidores da prefeitura, se informem a respeito. Se informem a respeito. Eu quero convidar os servidores a pesquisar os seus candidatos. Eu quero que eles sejam um polo de informações, que todo o funcionário da prefeitura, ele é uma referência dentro da cidade. 10 segundos para a conclusão. Sim, primeira vez na história, nunca houve tantos funcionários, quero convidá-los a participar do governo, e eles nunca houve tanto governo, com tantos secretários, que nós vamos convidar para compor. Os servidores públicos vão estar conosco no nosso mandato. Para que isso aconteça, eu peço... Tempo encerrado, candidato. Obrigada pela participação. Só antes da fala do candidato delegado João Paulo, para informar que o candidato Jefferson Lazarotto solicitou um direito de resposta, tá? Vai ser concedido 1 minuto após a fala do candidato delegado João Paulo, que vai fazer as suas considerações finais agora. 13 minutos para considerações finais, delegado João Paulo. Muito obrigado ao SINCA, aos organizadores e àqueles que estão nos assistindo. Quero dizer para vocês que eu, como delegado de polícia, fui um gestor de pessoas, fui um gestor também de outras áreas, como a área patrimonial da polícia, além de ser responsável pela investigação propriamente dita. Mas a questão de pessoal sempre foi algo que me preocupou muito, e me aprofundei nisso, né? Eu tenho a pretensão de ser um bom conhecedor nessa área de gestão de pessoal, e eu vejo o servidor público como um aliado do gestor, como um protagonista. Eu não consigo entender como que uma administração possa funcionar com CCs, e eu não vou aqui demonizar os CCs, eles podem ser importantes e necessários, sim, dependendo do contexto, mas da forma como está sendo feito, que os CCs são jogados para chefiar, simplesmente chefiar, e indicados por critérios políticos, portanto, não critérios técnicos. Isso é a forma que tem feito com que os servidores de Cachoeirinha se sintam desprestigiados, se sintam oprimidos, não ouvidos. Além da questão salarial, tem também essa questão da não valorização. Nós, uma vez assumindo a gestão, que é o que, se Deus quiser, vai acontecer a partir de 1º de janeiro, vamos trazer os funcionários públicos para o nosso lado, fazendo com que eles sejam protagonistas desse nosso programa de gestão. Nós vamos valorizar o servidor naquilo que estiver ao nosso alcance, nós não vamos prometer nada sem saber exatamente como estão as contas, porque isso é uma coisa muito séria. Nós temos que ao assumir, fazer as contas, verificar o que tem, fazer planejamento. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu, quando tive essa oportunidade de gerir a polícia, eu fui um dos responsáveis pelo programa de qualificação da Polícia Civil, ou seja, a gente tem um grande apreço por essa questão, né, da valorização do fator humano. O ambiente interno, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente bom, saudável, porque senão as pessoas ficam doentes, né? Então, é isso que nós vamos trabalhar.
E o exemplo é que as pessoas que trabalharam comigo hoje são os meus principais apoiadores. O que eu quero dizer para vocês, então, é o seguinte, né? Apoie esse projeto, que tem à frente alguém que tem já uma boa experiência, que não vai chegar na prefeitura e vai ter que aprender o que fazer, ou seja, nós já sabemos o que fazer para valorizar o servidor, para ter o servidor como protagonista. No dia 15 de novembro, vote 11, apoie esse projeto que vai fazer a diferença, que vai dar fim 10 a segundos esse para sistema concluir. que está colocando Cachoeirinha em recessão, em dificuldades econômicas. Nós vamos colocar Cachoeirinha no rumo certo. É delegado João Paulo e Adriano de Lázaro. Obrigada, candidato delegado João Paulo. Agora, então, a gente vai conceder o direito de resposta solicitado pelo candidato Jefferson Lazarotto, por ter sido citado pelo candidato Antônio Teixeira. Depois eu procedo com as considerações finais nossas, né, para encerramento da live. Tem 1 minuto para o direito de resposta, candidato Jefferson Eu gostaria Lazarotto. de lembrar a você, servidor e servidora, que quando o Partido dos Trabalhadores foi governo, nós pegamos um governo com 6 meses de salário atrasado, colocamos em dia. Nós fizemos 133 obras na cidade de Cachoeirinha. O servidor público, a servidora pública do município tiveram os seus salários aumentados, tiveram as suas vantagens, exatamente no governo do Partido dos Trabalhadores, que sempre respeitou e respeita o serviço público e acredita que o Estado ele tem que ser muito grande para servir de forma eficiente. Dizer para você que o Partido dos Trabalhadores nunca fez parte desses 16 anos. A figura de Stedley é a demonstração inequívoca do jeito petista de governar e do jeito personalista de governar, que é esses 16 anos. Quando o PT esteve no governo, nós fizemos 133 10 segundos para concluir. Nós construímos obras que até hoje permanecem na cidade, enquanto que depois disso só houve destruição. Tempo encerrado, candidato. Obrigada. Agora, então, já nos encaminhamos para o final, né? Eu queria agradecer a participação de todos, assim como os que mandaram as mensagens para que se fosse lida, né, durante a sabatina, dizer que essa sabatina vai ficar disponível na página do sindicato, né, a transmissão, para quem quiser assistir posteriormente. Queria ressaltar também que essa sabatina, embora a gente tenha abordado pautas que são referentes ao serviço público, especificamente aos servidores públicos municipais, ela é de interesse geral da população, porque, afinal de contas, somos nós que prestamos o serviço público à população, muitas vezes prejudicados por uma má gestão. Queria ressaltar também que somos mais de 3.000 servidores públicos municipais, numa cidade do tamanho de Cachoeirinha. É um número bem considerável, porque, afinal de contas, são mais de 3.000 famílias vivendo no município, em sua maioria, né? São poucos os servidores que não residem aqui no município, e muitos mesmo não residindo aqui, possuem família aqui, possuem vínculo com a cidade. Então, todo o impacto sofrido nessas famílias por questão de cortes de direitos acabam impactando também na economia da cidade, como aconteceu por ocorrência do pacotaço promovido pelo atual governo, inclusive pela questão da diminuição do Vale Alimentação, que prejudicou, inclusive, o comércio local, que acaba sendo mais prejudicado, o menor também, né? Então, a gente tem que se identificar todos como classe trabalhadora dentro do município e sempre trabalhar, né, em conjunto, né, organizados com a comunidade que a gente está atendendo. Esse é o nosso principal interesse. Não somos uma classe de privilegiados, mas sim também parte dessa comunidade, tá? Então, queria fazer, né, menção a isso. Agradecer a todos que acompanharam essa sabatina e também, né, salientar a própria nota publicada pelo sindicato na apresentação da sabatina, que ela está ocorrendo na data de hoje. Reconhecemos que teve até alguns impedimentos da participação de alguns candidatos, mas foi porque a gente fez questão de promover um amplo debate com a categoria e com os representantes sindicais, tanto para discutir se haveria ou não essa sabatina, a tradicional sabatina realizada pelo SINCA, qual o formato dela,
portanto, após esse debate é que foi encaminhado, né, vamos estarmos em contato para promover esse evento. Então, eu vou fazer a leitura dessa decisão aqui, que foi encaminhada com a nota, que dessa primeira vez está ocorrendo de forma virtual, por conta da pandemia, né, para a gente tentar seguir todos os protocolos de segurança, fizemos dessa maneira, entendendo que é a mais segura. Então, é importante ressaltarmos que a decisão tomada de organizar essa sabatina pelo sindicato se deve em respeito ao método decisório, onde buscamos a efetiva participação dos trabalhadores na tomada das decisões, cumprindo o princípio da democracia de base. Conforme o documento que orientou o debate para esse assunto dentro da categoria, as profundas mudanças que nós necessitamos só podem vir da luta cotidiana, a partir da nossa organização enquanto trabalhadores e movimentos independentes e autônomos. É somente através do fortalecimento destes espaços que podemos garantir unidade e força na luta por vida digna para todos. O melhor voto é a luta, e mais uma vez fazemos o chamado para a participação das atividades do sindicato, dos locais de trabalho e das ruas. O sindicato é forte quando participamos e nos sindicalizamos, quando somos o sindicato a partir da nossa organização de base e de companheirismo no setor de trabalho. Então, mais uma vez agradeço a participação de todos e a audiência de quem assistiu. Uma boa noite para vocês todos. Segue, né, o link disponível para quem quiser assistir posteriormente. Obrigada a todos, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.